Salmo 46, 1 a 11. É um salmo curto, né? Esse salmo aqui no subtítulo da minha Bíblia está Cântico sobre Alamote para o músico mor entre os filhos de Coré. Alguém disse que esse Alamote ou é um grupo de sopranos, pessoas que cantam agudo, né? Que cantam bem alto, ou instrumento de cordas que tem som agudo também. O ponto é por causa do destaque da mensagem, porque esse é um hino, né? A gente não sabe a melodia, mas é um hino. Então, e os filhos de Coré eram os que cantavam, então foi feito por eles e talvez cantado não para eles, né? Mas foi feito por eles, especificamente para eles cantarem louvor a Deus. Então, esse grupo de Coré eram levitas responsáveis pelo louvor no tabernáculo. E então, olha para você ver que lindo, quantas verdades maravilhosas tem esse hino, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Então, a gente vai falando e eu vou revisando aqui os assuntos, tá, irmãos? Então, olha para você ver, o ambiente aqui é de instabilidade. Você vê aqui, angústia. Você vê aqui terra se mudando. Você vê monte se transportando para o meio dos mares. Tudo isso aqui não é nada agradável, né, irmãos? Quem gosta de ficar angustiado? Eu não gosto, né? Quem gosta de participar de uma situação em que a terra treme e que os montes entram dentro da água, né? Vão lá para o mar, né? E então Deus está se mostrando que mesmo quando tudo isso acontece dentro do nosso coração ou fora do nosso coração, Deus é nosso refúgio e fortaleza, né? Ele é um socorro bem presente. Não é um socorro que você chama e vem daqui a um ano. Não, ele é presente. Às vezes a gente quer do nosso jeito, na nossa hora, né? Deus tem a hora dele, melhor do que a nossa. É melhor do que a nossa. Então, ele é presente, ele é refúgio. Então, começa louvando esse Deus por isso. Versículo 3. Ainda que as águas fujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Então, mesmo que aconteça mais coisas ruins na natureza, né? E que os montes se abalam pela sua braveza. Aí, você vê as águas que cobriram os montes, as águas revoltantes. Agora o versículo 4, as águas que alegram. Que diferença? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio da cidade. Deus controla as águas descontroladas. Deus faz com que o mar que cobre as montanhas e que se revolta se torne um rio dirigido, direcionado e que traz vida, que refrigera, né? Então Deus usa isso. Imagina Jesus quando estava dormindo no barco, os soldados, não, os discípulos, né? Olha, o senhor não está preocupado que nós estamos quase afogando, né? Jesus estava dormindo, né? Aí levanta e fala, acalma. Ele fica calmo. Ele manda na natureza. Então, quando você tem Deus, você tem quem manda na natureza. Você tem quem manda nas coisas incontroláveis. Ele controla as coisas que são incontroláveis, né? Então, ele dirige as águas para que sejam bênção, para que regue a cidade de Deus. Deus cuida dos seus, né? Olha, Deus, versículo 5, está no meio dela, da cidade dele, Jerusalém aqui no caso, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra tremeu, derreteu. Então, quando a natureza está instável, está tremendo, está tudo revoltado, Deus controla. Quando as pessoas estão instáveis, revoltadas, as nações, as guerras, Deus é aquele que fala, para. Ele tem poder e autoridade sobre todas as nações. Ele determina o que vai acontecer. Todos os impérios se levantaram e caíram sobre Deus. Todos os grandes impérios. Você vê lá a estátua de Nabucodonosor, cabeça, Império Babilônico. Depois, qual que eram os outros impérios mesmo?
Medo-Persa. Qual outro? Os gregos. Depois os romanos. Os assírios também fazem parte dos outros impérios, né? Agora, daquela estátua, especificamente, foram aqueles que Daniel teve contato, né? E os que vieram depois. Mas Daniel, ele serviu sob o Império Babilônico, né? Depois o Medo-Persa. E depois, ele não pegou isso da Grécia, né? Mas os gregos dominaram os persas. Depois os romanos vieram. Então, você vê que todos os impérios vieram marcar a história. Só que foram. Deus permanece. Amém. E aqueles que Deus, os que são de Deus permanecem. Então, irmãos, você vê a instabilidade das nações. Aqueles que confiam no poder e nos recursos das nações vão se frustrar. Porque elas vêm e vão. Mas Deus permanece. Então, olha, os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou sua voz e a terra se derreteu. Esse é o nosso Deus. Amém. Não é um Deus, um dos deuses, ele é o único Deus, o único e verdadeiro Senhor. Né? O Senhor dos exércitos está conosco. Então, mesmo que a gente é minoria, nós fazemos mais do que a maioria. Lembra Davi? Davi, enquanto o seu povo tinha os guerreiros, né, dos israelitas, até Saul, que tinha a armadura dele, ele não foi lutar. Só foi Davi, um pastorzinho, cheirando ovelha, foi lá, pegou umas pedras, falou: quem que é esse homem falando contra o meu Deus? Chegou os filisteus, guerreiros, e aquele soldado lá, um gigante lá com armadura, escudeiro, tudo, né? Zombando de Deus, falou: quem é você que fala do meu Deus? Você vem comigo com escudo, lança, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. E ele pegou a pedrinha e... Não são quantos recursos, quantas armas, é quem está com você. Você está com Deus? Deus está com você? O Senhor dos Exércitos está conosco. Quando Deus está conosco, quem será contra nós? Quem será contra nós? Vamos falar isso, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Então, olha aqui, irmãos. Nós já vimos... Deus controla a natureza instável, Deus controla as nações instáveis, do meio da bagunça Deus traz paz, do meio da guerra Deus traz paz. Nós temos uma ordem que é dada aqui para nós. Eu vou falar outra coisa, o versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, essa promessa de Deus, de um Deus que está acima dos exércitos, e que Ele é o Senhor dos Exércitos, mas Ele é presente, tem um sinal maior de proteção do que isso. Você sabe que quem vence todas as batalhas está do seu lado. Então não é você que está lutando, é Deus que está lutando com você, por você. A gente confia muito nos tanques, nos escudos, né? A nossa igreja agora tem um alarme, né? Mas por que vocês confiam? Não, eu confio em Deus, a gente confia em Deus, não é, irmãos? Mas Deus nos ensina a colocar diabo, a deixar, né? Tem alarme, vamos pôr alarme. Mas não é isso que protege, irmãos. A gente ora para Deus guardar a sua vida, guardar esse local, né? Mas a gente não vai vacilar, né, irmão? Você tranca o seu carro, você não vai deixar a janela aberta, né? Mas confia no Senhor, confia em Deus. Deus, Ele nos guarda, Deus nos protege. E o Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio. Jesus Cristo, Ele é Emmanuel, Deus conosco. Você tem Jesus no seu coração? Se você tem Jesus, você vai enfrentar a eternidade com Deus. Se você não tem Jesus, você vai enfrentar a eternidade sem Deus. É horrível, é horrível. É condenação sem Deus, mas com Deus é vida eterna. Amém? Amém. Jesus falou para o ladrão na cruz, o outro ladrão, né? Falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele era ladrão, só fez coisa errada, pagou por crimes, e ele reconheceu, mas ele se arrependeu e pediu ajuda para a pessoa certa. Hoje estarás comigo. Você já fez isso? Creio que todos aqui já fizeram, né?
Busque em Deus seu refúgio, sua salvação. E aí o versículo 8, vinde, contemplai as obras do Senhor. Então um convite aqui para, depois de cantar esse hino maravilhoso, né, de Deus está acima da natureza, das nações, aí ele fala, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Por que essa palavra desolação? Porque enquanto a natureza tenta fazer desolação, Deus vai lá e acalma. Quando as nações tentam fazer desolação, Deus vai lá e quebra o escudo, né? Deus acaba com a guerra. Deus, ele tem a hora certa de agir contra o pecado, contra os inimigos, contra aqueles que zombam, aqueles que rejeitam. E a Bíblia chama essa desolação de dia do Senhor. Dia do Senhor. Lá em Isaías 13, 9. Alguém abre lá para nós. Isaías 13, 9. Não é porque Deus ele tem prazer em fazer isso, mas Deus é santo, Deus é puro, Deus ele é toda a autoridade, toda a autoridade. Ele tem que acabar com aquilo que está destruindo. Ele ama o pecador, ele não ama o pecado. E Deus ele julga o pecado, né? Por isso que Deus ele age com vigor contra aqueles que se rebelam contra ele, né? Então, Isaías 13, 9. O que diz lá? Alguém lê para nós. Eis que vem o dia do Senhor, correndo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação. Tudo bem. E dela destruir os pecadores. Esse dia do Senhor, irmãos, também é repetido falando lá no final dos tempos, em Apocalipse, né? Quando a tribulação virá, quando Deus vai julgar a terra que se rebelou contra ele, né? Então a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, né? Quem daqui tem sangue quente? Vê uma coisa errada, já quer resolver na hora. Pastor, deixa comigo, né? É igual o Pedro, né? Viu o soldado mau pegar Jesus na traição. Pedro fez o quê? Pegou a espada, arrancou a orelha. Aí Jesus fez o quê? Muito bem. Jesus foi lá e falou, não faz isso, Pedro. Foi lá, colou de volta a orelha. Imagina, irmão. Jesus pegou a orelha e colou uma cirurgia plástica em segundos, né? Está normal. Tá ouvindo, saiu normal. Jesus curou aquele homem que foi prendê-lo para morrer. Olha para você ver, que amor, que coisa. E repreendeu aquele que queria ajudar com as próprias mãos. Então a gente quer agir na nossa força, irmãos. A gente está errado quando a gente não confia em Deus. Deixa Deus agir. Deus tem a hora certa, Deus tem o meio certo, melhor do que a gente. Ele conhece o começo, o meio e o fim. Ele sabe o que é melhor. E na verdade, quando Deus faz, irmãos, Deus ele faz com graça e misericórdia, mesmo que é juízo. Deus ele tem a maneira certa de fazer. Então ele falou, olha, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Deus fez isso ao longo da história, irmãos. A outra ordem, além de vinde e contemplar, a outra ordem. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então fica quieto, não faz nada. Confia. Aprenda quem é Deus. Você não é Deus. Não tenta arrancar a orelha do soldado, não. Achando que é isso que você tem que fazer. Confie em Deus. Ora. Dobra o joelho. Clama. Faz o que é certo. O que você sabe que é certo. Faz. Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que lindo hino, né, irmãos? Que você canta com louvor, alegria e sai de lá quieto, em paz. Confiando no Deus dos Exércitos que está tomando conta de tudo. E você está louvando esse Deus. Esse é o único verdadeiro Deus, irmão. Digno de louvor e honra. Amém? Amém. Então ele traz, olha, essas duas ordens, aquietai-vos, saber que eu sou Deus, a primeira ordem, elimina o pânico, tira o pânico, a inquietação do meu coração, nos cura da ansiedade. E traz conforto. Só de falar,
Fica quieto. Calma. Respira fundo. Conta até 10. Conta até 1000. Confie em mim. Basicamente isso. Saiba que eu sou Deus. E isso, irmãos, também é uma advertência para as nações inquietas. Até para a natureza. Eu sou Deus. Deus, quando pisa, a terra treme. E quando Ele fala, tudo se acalma. Interessante. Esse Deus é o seu Deus, é o meu Deus. Esteja com Ele, agarre nele, louve a Ele, sirva a Ele, obedeça a Ele, na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar. Sim, sim. Não sei se eu ainda lembro, mas como isso aqui é um hino, tem hora que eles cantavam, e tem hora que a palavra era tão forte que eles pausavam. Então, aqui na Bíblia diz Selá. Eu acho que é mais ou menos isso. Ele dá uma pausa. Então a palavra é tão forte que eu não sei nem como continuar o hino. Porque a palavra foi tão forte que vamos dar a pausa. Então tem alguns lugares aqui que tem a pausa. O Senhor, os exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. É uma pausa. Falou tudo. Vamos parar um pouco. Aí começa a outra vez e no final ele para outra vez. Exato. Deus já é o nosso refúgio. Interessante. Eu não sei se é isso aí, mas eu pode confirmar, mas parece que é pausa. Sei lá, pausa é uma pausa. Porque a mensagem foi tão forte que eu não consigo continuar. Tem que respirar, tem que digerir. É muita coisa no meu coração, né? Tem que... Me ajuda a entender, Senhor, né? É impressionante. É isso aí. A palavra de Deus é viva, né? Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque a Tua palavra que foi inspirada, que é inspirada, foi cantada lá no passado por esse grupo de homens de Coré, levitas. Ela é viva hoje, porque o Senhor é o mesmo Deus que entra nas nossas batalhas. Quando a nossa natureza, Pai, treme, quando está tudo bagunçado, está tudo de ponta cabeça, o Senhor bota a ordem. E o Senhor nos ensina a aquietar-nos, saber que eu sou Deus. Obrigado, porque podemos contar com o Senhor. Porque o Senhor ouve o nosso clamor, porque o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor faz a Tua vontade, que é melhor que a nossa. Leva-nos de volta para o nosso lar, salve os perdidos de nossa família, cura os enfermos de nossa família, nossos amigos, nossos queridos, e nos leve de volta, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.